Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai explorar uma conexão que talvez muita gente não faça de cara, sabe? Como é que os salmos, aqueles poemas, cânticos antigos, se ligam com os grandes temas do fim dos tempos? Aquilo que a gente normalmente associa mais a livros como, sei lá, Apocalipse. Nós demos uma olhada em alguns estudos sobre justiça, louvor e esperança escatológica nos Salmos. E a nossa conversa aqui vai ser para mostrar como os Salmos vão assim muito além da poesia, né? Traz uma visão teológica bem profunda sobre justiça, sobre o juízo de Deus, a esperança final. É interessante porque quando se fala em profecia, acho que logo vem à mente aqueles símbolos mais complexos, né? Bestas, dragões. Mas o material que a gente viu sugere que os salmos lá atrás já tratavam das questões centrais. O conflito cósmico, a justiça divina, a redenção. Exatamente. E o que eu acho fascinante, sabe, é como os salmos abordam essas coisas tão profundas, mas através das emoções humanas. A angústia, o clamor por justiça, a confiança em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. Tem um verso que é bem chave para a nossa análise hoje, que está lá no Salmo 67, versículos 3 e 4. Ah, sim. Vamos ler aqui. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. É Salmo capítulo 67, versículos 3 e 4. Mas, assim, por que essa ligação tão direta? O louvor universal, de todo mundo, conectado com o julgamento de Deus. Então, isso revela uma perspectiva muito importante que está nesses estudos. O juízo de Deus para quem confia nele não é para ser visto primariamente com medo, sabe? É fonte de esperança. Pensa assim, é a ação de Deus para corrigir o que está errado, para defender os justos, restaurar a ordem das coisas. É aquela certeza de que, no fim, a injustiça não vence. E essa ideia do juízo como uma boa notícia, né? Isso ecoa, faz um paralelo com o que a gente lê lá em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Faz sentido. Uma boa notícia. E os salmos também trazem aquelas perguntas difíceis, né? Que a gente se faz até hoje. Lembre dos salmos de lamento, tipo Salmo 94, que pergunta: até quando, Senhor, os perversos? Sabe, até quando eles vão triunfar? Ou aquela angústia: por que o mal parece prosperar tanto? Até quando Deus vai permitir certas coisas? Onde ele está quando o povo dele está sofrendo? Precisamente. Essas são perguntas universais, né? E a busca por respostas, segundo os textos que a gente analisou, direciona a gente para um conceito fundamental: o santuário. Entender o santuário não só o antigo templo terrestre, mas a realidade celestial que ele representava, é, assim, chave para a gente pegar a dinâmica da salvação, do juízo, da restauração final. Não é só o prédio, entende? É o lugar simbólico da presença de Deus, onde essas questões de justiça, elas são finalmente resolvidas. Entendi. Então, o santuário funciona meio como uma lente para entender o plano maior de Deus. Isso, perfeito. O Salmo 73 é um exemplo muito forte disso. O salmista começa super angustiado, confuso, vendo os maus prosperarem. Mas aí ele diz que entrou no santuário de Deus e ali, naquele ambiente de culto e revelação, ele tem um clique. Ele compreende o destino final dos maus e dos justos. É como se fosse uma prévia, uma antecipação daquela cena do juízo lá no céu, que a gente vê descrito em Daniel capítulo 7 e de novo em Apocalipse capítulo 14. Essa compreensão muda tudo para ele. E aí a gente chega naquela ideia do grande conflito, né? Essa luta cósmica que os materiais mencionam. Os salmos mostram essas batalhas, essa luta contra opressores, contra forças do mal. Isso espelha a grande batalha entre o bem e o mal que o Apocalipse descreve de forma mais ampla. Sim, sim, a conexão é muito forte. Tanto os Salmos quanto as profecias, como Apocalipse, compartilham essa visão de Deus como juiz justo, mas também como salvador, como redentor. Aquele chamado do Salmo 67, que a gente leu para todos os povos louvarem a Deus, ele aponta diretamente para a missão final da igreja,
né? É um convite universal que se realiza na pregação do evangelho eterno a toda a nação, tribo, língua e povo, exatamente como está escrito lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então, tá. Resumindo um pouco tudo isso. O que a gente tira de mais importante? Fica bem claro que os salmos são muito mais que cânticos antigos. São um recurso teológico, assim, riquíssimo. Eles encaram de frente as questões mais fundas da existência: justiça, sofrimento, o bem contra o mal, e sempre apontam para a esperança na intervenção final e justa de Deus. Exato. E se a gente pensar nas implicações práticas disso, né, o que os textos sugerem é, primeiro, desenvolver confiança no juízo de Deus. Não como algo punitivo apenas, mas como a expressão da justiça dele que restaura tudo. Segundo, entender que o nosso louvor é uma resposta a essa confiança e também um convite para que outros conheçam essa esperança. E terceiro, buscar refúgio, buscar compreensão na presença de Deus, que é simbolizada pelo santuário, especialmente quando a gente passa por crises, por tempos difíceis. Isso reforça a importância de estarmos conectados com a palavra todo dia, né? Por isso a gente quer sempre incentivar a participação no projeto Reavivados por Sua Palavra. Ler um capítulo da Bíblia por dia faz toda a diferença para manter essa perspectiva viva na gente. E fica aqui uma reflexão final para todo mundo pensar: se os Salmos nos ensinam a ver o juízo de Deus como fonte de esperança, de restauração para quem confia nele, como é que essa visão pode moldar a nossa forma de encarar as discussões sobre justiça hoje e a busca por solução para os conflitos que a gente vê no mundo? Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido enriquecedora. Se foi bom para você, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe com mais gente e, claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Pode Crer na Bíblia para acompanhar mais conteúdos assim. A participação de todos é muito importante. Muito obrigado e até a próxima!